Ah, agora sim. Muito bom, gente. Já temos Você mestre viu a, na área aí. você viu a situação do cabelo? Não tá, não dá para melhorar, hein? De ano em ano. Como é que você faz? Qual é o seu segredo? Você viu, tô gastando muito condicionador, viu, Lohan? Não sei se é uma boa, não, viu? Mais eu Não te sei se é um conheço, bom. mais ele. Não, Não, é agora é época da pandemia, né? Não tem muito o que fazer, vai ter que ficar nesse estado aí. bom. Ah, vai sim, Muito você nem bom. pode. Bom, tá tudo bem? Tudo ótimo, Lohan. Tudo legal. Assim, na medida do possível, né? Enfrentando esse cenário difícil aí de confinamento, É. assim como todos os professores do Brasil, mas encarando bravamente aí, né? Tentando fazer outras coisas, aprender outras habilidades, conversar com os treinadores e tentar integrar um cenário de mais conexão, né, entre todas as áreas aí da pedagogia do tênis, do esporte, da ciência do esporte. É uma maneira de a gente poder crescer aí dessa forma, né? Mas muito Como... bom. Lohan, tem bastante mo- gente entrando, estou reparando várias pessoas aqui, né? Uhum. Vários amigos nossos do IFBT, do Tênis Mais, e tenho certeza que vão ter vários pais também, além dos treinadores, bastante gente com relação aos dirigentes, né, dos clubes, coordenadores de academia. Então, acho que vai ser algo muito proveitoso essa conversa, né? Eu estava lembrando Tomara. de uma entrevista que eu fiz com você no ano de 2013, né? Uma entrevista que está até no YouTube, quem quiser, com o Lohan Felipe, né? Vocês vão achar facilmente isso. E eu conheci o Lohan em 2012, oficialmente, no curso do Mike Barrow, o inglês, que veio ministrar uma clínica de 2 dias, no final de semana, em São Paulo. A gente conversou rapidamente, né? E já deu para notar assim, que eu tinha que me aproximar do Lohan por conta da interferência pedagógica positiva que ele ia gerar aí num cenário muito amplo, né? E aí, vários anos se passaram, né, Lohan? 2013, 2020, você estava em Minaçu nessa época, uma cidade de pouco mais de 20 mil habitantes, interior de Goiás, super difícil de chegar. Eu estive lá em 2014, junto com o Ricardo de Salve, e, assim, tanta coisa aconteceu, né, Lohan, de lá para cá, eu acho que você pode dizer que você venceu no Brasil, né, Lohan? Conta um pouco da sua história pra gente. Conta um pouco da sua chegada no Brasil em 2003. E nós estamos aqui 17 anos depois, falando de um caso de sucesso e algo que é muito emocionante, muito bonito, né? Essa trajetória. Tenta narrar um pouco disso pra gente, Lohan. Ah, vencer no Brasil, não sei se eu venci no Brasil, mas bom, teve algumas experiências que fazem acreditar que tudo é possível também aqui no Brasil, aqui no interior, aqui numa capital. A minha experiência começou no Brasil, num lugar, sim,
no início como a capacitação, primeiro a viajar a algumas cidades brasileiras, capitais brasileiras, e através desses contatos, um empresário que estava ministrando uma mineração no interior de Goiás me chamou para coordenar um projeto social, mas um projeto social, na verdade, de formação de atleta, de formação de jogador. E tudo baseado sobre os primeiros passos. E quando cheguei neste lugar, bom, realmente completamente afastado, não dava para acreditar, porque era 6 horas de um aeroporto, nenhum shopping, nenhum cinema, nada, nada. E esse sonho de empresário estava meio louco, mas com uma mineração atrás para apoiar, dava para imaginar, bom, ok, vamos tentar. Iniciei as operações aí e já teve bastante problemas em termos de em termos de conflito pedagógico. Por que eu falo conflito pedagógico? Não que tinha briga, mas tinha muita distância entre a cultura pedagógica brasileira e o que eu podia propor no momento. Vindo de uma federação muito forte, com um papel de protagonista ali, nesta federação, chegou com meus conceitos que são muito complicados a entender e aplicar para os professores que estavam atuando ali. Então, primeiro passo, eu precisava finalmente me cercar de pessoas que podiam entender essa linguagem pedagógica. E quem era o mais próximo dessa linguagem era o mundo da educação física. Por quê? Porque, finalmente, na Europa, estamos muito, quando a gente fala de formação de jogador, minha missão que eu tinha que enfrentar em Minação era realmente começar como os menores, meninos de 5, 6 anos, então, que não jogava tênis, não tinha tenista. Tinha no momento dois filhos apenas de um coordenador do SESI ali, que estava competindo, mas o restante estava... A gente precisava iniciar o processo. Então, iniciar era me cercar de profissionais de educação física. E aí lancei uma campanha de capacitação, juntei alguns professores de educação física que se apaixonaram e entenderam esse idioma, e aí começou a Minação a minha primeira história, finalmente, como atuante na quadra de treinador. E aí teve uma bela história, porque desse projeto, rapidamente a gente alcançou as 200 crianças, tá, jogando tênis numa cidade assim na verdade, 30 mil habitantes, divisa do Tocantins, onde a gente tinha como dizer, um calor dos infernos, tá, tudo para realmente desanimar. Impossível imaginar que tinha uma cultura do tênis forte ali, não tinha torneio, tudo isso, mas a gente começou a aplicar finalmente a metodologia francesa, porque na França eu estava atuando como treinador federal, então um treinador federal atua bastante na parte da formação. Tá? Ele não atua na parte do alto rendimento, porque a Europa pensa sempre, finalmente, de ter o maior desempenho possível entre 5 e 14 anos. Porque se você tiver um grande desempenho aí, você tem muita gente bem formada, outras que não vão seguir um ritmo acelerado, porém vão servir
para formar os demais, os mais jovens, e de qualquer maneira vão ver as suas vidas transformadas através dessa atividade que é incrível, hein? Que é bom número de palestras ou de live, já imaginou, já desenvolveram esses aspectos. E 200 crianças, meninos que começam a jogar bem. Então, eu lembro, o primeiro ano, a gente vai fazer a nossa primeira gira de torneio. Você está me ouvindo? Sim, sim. Sim. Jogando um torneio, um circuito de férias Goiás. Então, bom, sim, tinha as escolas de Brasília que estavam jogando bem, mas não era um nível muito avançado. Bom, a gente tinha já uns 10 jogadores, que era bom, hein? Finalmente, 10, 15 jogadores. Depois de um ano de tênis, óbvio, a gente chega contra as escolas que já estão mais rodadas. A gente votava à noite, como contando nos dedos de uma mão o número de game que a gente tinha vencido durante o dia com 10 jogadores. Tá? É o Começou assim, começo, né? mas foi bem interessante, porque na verdade mostrou que era realmente o semente do início, então o que a gente sabe, hein? Massificar, depois ter uma metodologia de trabalho que vai estruturar as competências, as habilidades e acreditar e ficar próximo dos meninos para estimular e perseverar. Isso é o primeiro ano. E, de repente, o segundo ano, a gente começa a ficar mais competitivo já, e chegar como dizer, uma menina muito atrasada, porque ela tem 9 anos, 9 anos e meio. Essa menina se chama Nalanda, que hoje, enfin, bom, ela fez todas as seleções brasileiras de 11 até 16 anos, participou do Mundial, tudo isso. Essa menina, ela tem 9 anos, começando com bola vermelha, jogando a bola a 3 metros de altura, mas a bola que cai sempre dentro. Ela tem um olhar de paixão quando ela está na quadra, ela tem uma habilidade que já me chama a atenção, e depois, em função das provocações que a gente colocava nela, ela tinha como dizer, uma velocidade de aprendizagem absurda. Resultado, eu que pensava fazer apenas 1 ano, 2 anos máximo em Minação, todo esse projeto e os apoios que eu tinha, e a equipe pedagógica que estava cada vez mais sólida e apaixonada, fez que eu fiquei aí, não sei, 6 anos, uma coisa assim, 6, 7 anos, 6 anos. E teve campeões brasileiros no Kids, quando depois a gente ia no circuito nacional, combinação essa cidade de 30 mil habitantes, no GA, a gente, só no GA, então, no momento era nas meninas, se eu não me engano, era 16 meninas só aceitas na chave GA e 24 nos meninos. E, bom, mas como essas categorias, a gente já viajava quase como, só no GA, como 6 ou 7 jogadores de GA. Então, para essa cidade, era uma coisa que, óbvio, que chamou muita atenção. E Sem dúvida. isso deu como dizer, uma credibilidade de repente, porque sair do zero em pouco tempo, ter tantos jogadores, e depois, óbvio, o G1, todos os meninos de nível, um pequeno nível nacional, já estava razoavelmente significativo para convencer as pessoas, os professores, tudo isso. E como eu estava tão bem capacitador, continuava a passar essa metodologia através dos cursos no Brasil, e tudo isso fez um pouco, como dizer, uma história muito forte no Brasil.
porque era a cidade do interior, a cidade pequena, um francês ali que vem disseminar conceitos franceses de uma federação forte e com uma escola finalmente de sucesso aplicada em Minasul. Então, tudo Perfeito, isso foi bem forte. perfeito, muito bom. Ótima E, e, introdução. e a partir daí, só para terminar, depois eu vou Sim. em 2 segundos, Minasul era uma mineração de amianto, que sofreu bastante, porque a gente sabe que estava considerado pela OMS, que a gente ouve falar bastante atualmente. O amianto era um produto extremamente polêmico no cenário da saúde e enfrentando várias crises, brigas com os ministérios, a justiça e até que Minasul e essa mineração não pôde continuar a apoiar e do dia para outro, com minha esposa que a gente que era treinadora, a gente se encontrou ali justamente, a gente perdeu tudo em 3 semanas. Em 3 semanas a Uhum. gente perdeu tudo. Emprego, casa, escola, e aí teve que sair rapidamente de Minasul, porque 30 mil habitantes sem apoio, como dizer, como meu currículo, não tinha muito a fazer, senão vender picolé, ou não sei, numa cidade quente, mas e aí fui para Goiânia, na escola do Caio Tadeu, que era amigo, que é amigo, e que eu tinha formado bastante, porque era a principal escola de competição de Goiânia, e ele e a equipe dele sempre mostrou muita parceria e admiração pelos conceitos desenvolvidos em Minasul e através dos cursos. Me aceitou. A gente trabalhou aí bem pouco tempo, porque rapidamente a Tênis Roots estava chamando já, estava começando a fazer algumas aproximações e passei 3 meses só em Goiânia e Uhum. quase foi não uma obrigação, mas um concurso de circunstâncias que fez que eu tinha que chegar o mais rápido possível no Rio de Janeiro, aonde a Nalanda veio conosco, morou na nossa Sim, casa sim. durante um ano, para que essa menina não parar de jogar, tá? E que ela pôde continuar dessa maneira. Óbvio, as transformações de vida em termos de orçamento, em termos de distância com a família, em termos de mudança de metodologia de treino, porque ela estava em Minasul comigo quase full time. E quando cheguei no Rio, eu tinha que cuidar do departamento de formação sub-14, sub-15. Então, a Nalanda Uhum. não podia mais receber toda a minha exclusividade e também era o momento para ela finalmente começar a andar das suas próprias asas. E, e hoje ela vai para uma universidade, está tudo bem, e eu estou responsável do departamento de formação do jogador sub-15 na Tênis Roots. Já te passei Perfeito, tudo. ótima introdução. Deu para contextualizar bastante quem estava desde o começo da live, deu para pegar bastante a história inicial ali do Lohan no Brasil, o que aconteceu desde Minasul até o estágio que a gente está agora. Eu queria partir para uma outra formatação, Lohan, mais dentro da nossa temática agora, né, para ir chegando mais na nossa temática, que é a gestão desse processo de desenvolvimento sob o ponto de vista francês da formação do jogador, né? Mas o interessante é que, voltando também, fazendo esse link com a proposta de Minasul, um projeto que deu muito certo, porque além, não tinha nada de proposta recreativa, né? Como muitas vezes a gente enxerga uma iniciação ao tênis, né? Alguma coisa bastante fugaz, né? Na realidade do tênis brasileiro, era um projeto de formação e um projeto também educacional.
tinha os dois vieses, né, que é muito importante, muito interessante, no sentido da massificação e no sentido de dar prosseguimento, né, à formação do jogador como atleta e como pessoa, né, sobretudo, que é o mais importante. Eu queria saber o seguinte, como é que você importou os conceitos franceses, né, os conceitos de gestão esportiva, gestão do tênis, no sentido da captação desses jogadores, né, e da manutenção, da retenção desses jogadores, para ter 200 jogadores treinando quase que diariamente e com sistemas competitivos acontecendo. Para você, quais foram as chaves desse processo e por que deu certo numa realidade que aparentemente é muito árida e parecia não ter muitos atributos para florescer? O que você atribui o sucesso nessa iniciativa de Minasul? Porque é interessante, né? Porque aí você abrasileira essa questão, todo o escopo pedagógico francês para a nossa realidade. Eu acho que tem um link muito mais interessante do que ficar só falando de como é na França, né? Que são condições bastante diferentes da nossa realidade sociocultural. Sim. Bom, tem uma coisa que o Brasil é extremamente interessante na cultura didática do brasileiro, é que ele é muito próximo do seu aluno. Tá? Muito, até a criança chama o seu professor de tio. Tá? Então, para mim, chamou sempre minha atenção, tá? Tio, tia, mostra já um vínculo e uma relação que pode acontecer, que é muito interessante. E isso mostra que o Brasil, o brasileiro, ele vai ter, como dizer, vou falar a primeira competência de estabelecer a relação com a criança. E quando cheguei, quando a metodologia francesa vai atuar, a primeira preocupação, óbvio, é fazer a criança gostar da atividade. Você não tem muita coisa, como dizer, a travestir ou a mentir. A criança tem que gostar. Então, o que vai fazer a criança gostar? Respeitar as características dela, tá? Então, a metodologia francesa, em função de cada faixa etária, tem uma abordagem, um modelo de aula, que vem corresponder a esse aspecto psicológico e motivacional da criança. E isso, para começar a massificar, para começar a captar, não vou falar massificar, porque o captar já ele é bastante importante para que a criança aceite votar simplesmente na sua aula. Então, a linguagem, o ritmo da aula, as atividades que ela vai fazer, e para nós, franceses, o que chama a atenção, por exemplo, de um professor brasileiro que vai na França é a ausência de drio. Eu não estou contra o drio, eu gosto do drio, mas para ver um drio na França já é um pouco complicado. Quando, principalmente, a gente fala de clube. E isso revela o quê? Revela que o francês trabalha bastante com bola viva. Então, se tiver uma bola viva, automaticamente tem adaptação do material, ok? Tem adaptação das regras, tem adaptação dos ritmos, porque a criança não consegue jogar com uma bola viva. Então, nossa metodologia, ela vai propor muito esse conceito. Mas depois, então, isso finalmente é só play and stay também. Então, tem nada de novo. Tem um professor que tem um carinho para a sua criança, o brasileiro faz. Depois tem um play and stay, que o Brasil, como a ITF, encontrou, se não me engano, em 2003, chegou por aí no Brasil, em 2003, 2006.
Enquanto a França já tinha desenvolvido, já a partir dos anos 90, entre 85 e 90, a criação, a oficialização do mini tênis, com todos os seus novos materiais, é em 90. Então, a gente fala, finalmente, de 15 anos de história, de erros, de acertos, de experiência, de uma federação e junto a uma evolução do tênis que se torna quase uma coisa muito forte, como a profissionalização do tênis. Então, todas as federações europeias estão conscientizando de a gente tem crianças mais jovens, a gente tem um material mais adequado, o que a criança, poxa, parece que ela gosta, tá legal, mas depois tinha um outro desafio, era formar criança, formar jovem. E a partir daí, isso é aí que vem se destacar bastante, finalmente, a proposta francesa da proposta brasileira, é que a gente tem a captação, a gente tem a relação, a gente tem o fazer jogar, mas rapidamente, nosso desafio é começar a contagem regressiva, porque cada vez que eu entro numa quadra, cada vez que eu preciso, o que nossa equipe precisa atender um aluno, finalmente estamos lutando contra o tempo. O que é lutar contra o tempo? Tentar acelerar o máximo possível a aprendizagem das habilidades fundamentais, das habilidades específicas ao tênis, para realizar padrões de jogos que vão funcionar para a sua faixa etária, como os critérios técnicos da sua faixa etária. Então, lá a gente fala de um conteúdo, de uma escola com um conteúdo que respeita etapas, ok? E se a criança conseguir passar de ano em 2 meses, ele vai passar de ano em 2 meses. Ele não vai ficar engessado no seu programa. E Minasu é o que aconteceu. Desculpe de voltar no caso dela. A Nalanda, ela entra na nossa escola, ela é bola vermelha, 9 anos. Ela é do fim do ano. Com 10 anos, ela era, finalmente, primeiro ano do 12. Ok? Porque ela é do fim do ano. Então, ela ia completar 11 anos 10 meses depois. Finalmente, você vê que o processo, o que aconteceu da bola vermelha até a bola amarela, é um processo que demorou 13 meses. E não foi só mudar a bola. Mudar a bola é fácil. Eu aprendi a jogar, você aprendeu, todos os brasileiros, a maioria, aprendemos a jogar com a bola amarela. Sim. O Thiago Levas, semana passada, ele fala, a Espanha continua com a bola amarela. Muita resistência. Defendendo que, sim, ela é muito válido para desenvolver outros aspectos, superação, adaptação, encontrar soluções, justamente enfrentar as dificuldades, o fortalecimento. Bom, tudo isso é interessante, mas dentro da metodologia francesa, onde a gente tem o tempo de, como dizer, de experimentar mais coisas, porque é uma federação mais forte, mais treinador, mais comissões técnicas de pesquisa, de experimentação, de construção de programa. Então, ela faz ganhar tempo, tá? Porque ela é mais organizada. E isso em Minasu fez que, primeiro tempo, a gente captou, e depois estava fácil reter. Por quê? Porque a criança, em 2 meses, 1 mês, ela passa de um nível A a um nível B. Ela não está só na recreação e a boa relação com o tio. A boa relação com o tio, ela vai continuar. Não tem problema. Mas estamos num compromisso, num desafio juntos de entrar nesta contagem regressiva, de adquirir as habilidades para a formação do jogador.
ok? Sim, Porque a sim. formação do jogador, ela significa, óbvio que, como dizer, mesmo se você tem 11 ou 12 anos, você não vai competir como 11 ou 12 anos, você vai competir como os adultos, como as primeiras classes. Eu lembro o caso do Richard Gasquet, que eu encontrei durante um torneio nacional, estava dentro da minha formação de treinador neste momento, e ao mesmo tempo a gente tem esse garoto, e no momento ele tem 12 anos só, tá? Ele Lohan, desculpa. estava, Cortou um pouquinho, Lohan. Quantos anos ele tinha? perdão, 12 Cortou um anos. pouquinho. 12 anos. Uhum. Ele tinha 12 anos. Bom, 12 anos, o Richard Gasquet, e não é para dizer que ele, bom, sim, ele era excepcional, mas com 12 anos, finalmente, o programa de formação que ele fazia era um programa de formação para treinar como adulto. Ele jogava já, ele já fazia, como dizer, ele pegava sete a jogador que era 350, 300 do mundo. Então, o que mostra essa relação? Enfin, esse exemplo mostra, como dizer, o sem limites para poder evoluir. E, então, o limite, ele não é só agradar a criança, ele não é só, como dizer, saber massificar. Não, a gente tem uma preocupação de acelerar o desenvolvimento. Perfeito. E como a gente avalia esse desenvolvimento? Através de avaliação, através de uma formação mais completa, que mais jovem vem introduzir competições adaptadas, avaliações técnicas através de situação de jogo, através de uma formação física que começa jovem, mas não para fazer as mesmas atividades que vou ver na internet de X ou X jogador. Não, são coisas que estão estruturadas, elaboradas e com parâmetros para saber se a gente pode acelerar, manter ou, às vezes, frear. Frear. Porque frear, perdão, eu vou viajando. Tenho duas filhas que jogam tênis. Uma delas que é um pouco mais, que mostra um pouco mais de qualidade para jogar bem. Não sei se o que ela vai fazer como tênis na vida dela, na verdade, mas por enquanto a gente passa momentos prazerosos juntos na quadra, em família, e como eu sou um formador, eu venho formar essas meninas, tá? Junto à minha esposa que participa no processo. A Elisa, 6 anos, está com uma bola laranja. Mas bola Nossa. laranja Uhum. viva, hein? Uma bola viva. Hein? Não falou Acontece no de. jogo. Sim, ela está no 18 metros, saque cruzado, eu devolvo, outra vai devolver no back, ela vai no back, devolve a bola, se recupera. Tá. Então, ela tem competências como a bola laranja. Que maravilha! Não, sim e não. Porque ao mesmo tempo que uma criança de 6 anos vem desenvolver uma habilidade numa bola laranja, óbvio que alguns comportamentos dela vêm se desequilibrar, vêm se desalinhar. Então não me incomoda de manter, frear, recuar, realinhar, Uhum. realinhar as técnicas, ok? Então não tem problema de diminuir a situação e a gente vai reconectar depois com a quadra laranja. Mas tudo isso, por que está feito? Por que está feito? Porque tem parâmetros de avaliação, tem Perfeito. critérios, tem uma Perfeito. metodologia. Então tem um norte. Tu bem, tu não, entendeu? E aí você Perfeito. consegue depois andar e reter as crianças, e as crianças ficam ansiosas dos progressos que elas vão realizar. Ótimo. É legal você falar isso, Lohan, né, sobre os parâmetros, os critérios e tal, porque a gente diferencia muito isso, né, no treinamento, tanto no treinamento do IFBT,
como na gestão das escolas Tênis Mais, né? Que não é aula, é um programa, né? É um sistema. É um processo de desenvolvimento do jogador de tênis, né? É diferente de você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, em que você pega planos de aula apenas. Não é isso, não é essa questão, né? Você faz orquestra todo um processo para que nesse processo a gente possa parametrizar, avaliar, né? E reconsiderar se avança ou se regride em determinadas condições, né? Então, isso é muito legal. Agora, Lohan, queria não era exatamente o tema dentro da discussão que eu coloquei aqui, mas eu queria chamar a atenção para um detalhe que você disse a respeito da característica, né, da didática francesa, quando você disse a respeito de bola viva, metodologias abertas, né, pedagogia ativa, que eu sei que é um diálogo que você coloca bastante, né, dentro das situações de treinamento e tudo mais, e dentro do próprio treinamento para os professores. E esses dias eu escutei uma coisa muito interessante da professora Larissa Galati, da Unicamp, super doutora na área da pedagogia do esporte. Ela disse o seguinte, que dentro da visão atual da pedagogia do esporte, se usa o jogo tanto quanto possível e os exercícios técnicos, né, correção, esse tipo de coisa, quando necessário, né? E eu lembro muito bem também, uma vez, quando você estava comentando comigo a respeito de um caso específico do treinador Georges Deniot, né, que treinou o Federer e vários outros, Gilles Forget, vários outros grandes jogadores, né, já falou bastante, muitos jogadores top de ponta, sem contar o Yannick Noah também. E você comentou uma coisa muito interessante, assim, Georges Deniot não usa drill, não tem situação fechada, e é algo assim que chama muito atenção dentro de um cenário até mundial, né? A gente estava com o Thiago Leibas conversando esses dias e eu vejo que, óbvio, Bélgica, Suíça, né? Países que têm uma proximidade com a França, até uma influência pedagógica francesa nesse sentido, tem uma troca de experiência muito grande, talvez sigam um pouco mais nessa abordagem, com esse direcionamento, né? De pedagogias ativas. Eu queria saber por que você acha, ou porque a Federação Francesa, né, acha importante defender e preconizar a ideia da bola viva ou da pedagogia ativa? Por que isso é importante e como isso deveria fazer parte do bojo do processo de treinamento de crianças e adolescentes? Bom, é bem interessante a pergunta. Tenho que falar por quê, hein? Então, por quê? Bom, a primeira coisa, vou te falar que, primeiro, ela é motivacional. Porque eu gosto de tênis, porque eu jogo tênis, tá? Então, isso é uma coisa muito, muito, muito importante. E principalmente na pedagogia com as crianças. Então, já é um parâmetro forte. A segunda razão é também para fazer o link, como o que eu estava falando, para fazer evoluir alguém, para saber se você pode passar de um nível A para um nível B, as avaliações, finalmente, as observações, elas devem se referir a competências jogadas. Quando eu vejo alguns meninos que têm 4 anos e que você vê uma, como dizer, uma morfocinética do Federer para jogar um backhand, um forehand, um chapackhand de uma menina não tenho a mínima admiração, uma sensação de uau. Não quer dizer nada, né? Não, tenho certeza que essa criança, num sistema de jogo, tá? Se ela bate a bola assim, com certeza a bola vai para o Japão, tá? Não tem outra, porque você vê finalmente que
ok, você tem um cotovelo ali, poxa, uma bela cabeça, uma boa terminação, um bom ritmo, mas tudo está jogado como uma bola que chega na altura do cinto, então, na janela, Sim, na e janela. tudo com uma intensidade muito forte. Bah, isso não é tênis. Aham. No tênis, você não tem uma bola que é igual de uma para outra. Não é? Perfeito, perfeito. Ah, quando a Sim. gente olha os profissionais, eles fazem forehands. Sim, mas os profissionais se formaram para reagir o suficiente rápido, tá? Para respeitar tempos de pegada de bola, tá? E vão jogar com uma intensidade. No entanto, eles vão mudar uma trajetória, eles vão mudar uma zona, eles vão mudar um ritmo de controle, de bola, tá? Então você vê que tudo isso, finalmente, é muito longe esse trio. O bater 20 bolas igual Federer. Ok? Então a gente gosta de avaliar dentro de um sistema de jogo. Ok? O que ele faz jogando? E Perfeito. depois eu vou te falar mesmo que também é importante falar como o sistema Tênis Mais, o sistema Tênis Mais, através dos meus encontros com a capacitação, encontrei o Diogo Stoll, amigo, parceiro, tá, dentro do sistema, ele é o fundador da Escola Tênis Mais, do conceito, e quando ele conheceu a metodologia, ele falou, poxa, mas essa metodologia é tudo que eu quero. E a gente se encontrou, então, tu sou responsável pedagógico da Escola Tênis Mais, e dentro das avaliações, por exemplo, para um nível vermelho, você vai ter avaliações no momento, sim, físicas, avaliações técnicas, mas feitas em situação de jogo, por exemplo, para a bola vermelha, mesma coisa depois para o laranja ou o verde, mas depois o nível 2 também. O que é o nível 2 de uma bola vermelha? São essas competências realizadas como um sistema emocional, um sistema de ponto. Então não é só mais a bola viva, é um Uhum. reconhecimento de uma bola para ter uma intenção de jogo, como uma criança capaz de solicitar um sistema de cognitivo, de movimentação e técnico para realizar a jogada. Então, tudo isso dentro de, mais uma vez, você vê, como dizer, como um jogo ele é utilizado para avaliar. E agora, depois, por que a gente acredita muito nesta bola viva? A bola viva, finalmente, o tênis, ele eu não paro de falar essas coisas durante os cursos. Você já o falou, é OPM, tá? Todos que fizeram os cursos IFBT da escola Tênis Mais são já completamente, como dizer, habitados, se diz habitados, Familiarizado, né? construídos, Construído. construídos, como Só para esse falar, quem não conceito. sabe, olho, pé e mão, né, Lohan? As habilidades de olho, pé e Exatamente. mão. Então, Uhum. o é o olho, o que ele faz, o olho? Ele vai reagir, ele vai ler, ele vai interpretar a bola, tá? E ele vai te possibilitar ter uma tomada de decisão. Então, finalmente, neste momento, é todo o sistema perceptivo e cognitivo que está envolvido. O jogo de tênis, ele é isso, tá? Se você não desenvolve isso, você vai ser um campeão do Drinho. Mas o campeão do Drinho, ele não joga tênis. O jogo de tênis, ele é um sistema muito com uma variabilidade muito maior. Então, você precisa frequentar o tempo todo essa variabilidade. Ponto 1. Ótimo. O P significa P de pé,
O pé é o sistema de movimentação. Então, tem dentro do sistema de movimentação, sim, tem as técnicas de mobilidade, de movimentação, perfeito. Mas também é onde é aí que vem muito cedo a questão da preparação física, mesmo com as crianças, para que finalmente esse pé seja mega rápido. Mega rápido para enfrentar situações de defesas. E a situação de defesa, você enfrenta quando você está numa situação de bola viva. Ok? Sim, o treinador, um momento, pode isolar uma bola para pedir mais energia à criança ou ao jogador. Verdade, verdade. Mas a questão de em situação natural é muito mais interessante. Ok? E depois, enfim, você tem o sistema, o M de mão, aí é o sistema das habilidades técnicas que são obrigatórias, sim, para poder ter um tênis que vai evoluir e para não ser limitado, tá? Quando você vai ter 10 anos. Porque a gente vê muitas crianças que, quando essas coisas não são bem construídas, eu fico muitas vezes chocado, sabe? Eu vejo meninos com qualidades motoras impressionantes, impressionantes. Quanto tempo que você joga tênis? Faz 2, 3, 4 anos. E que eu vejo esse menino, mas que não foi polido, mas não é atacar o professor que ele teve antes, porque o professor que ele teve antes, ele está enfrentando uma experiência que é dele, o fidelizar, o captar, monter uma relação, ele vai fazer um workshop ali, uma internet para cá, tá? Mas na verdade são pedacinhos para lá, para cá, e ele vai, uma semana ele viu uma internet que estava legal, ele vai fazer isso, outra semana ele vai fazer uma coisa que tem diferente, ele não tem norte, ele não tem metodologia. Tá? E para nós, tudo isso lá dentro desse sistema de evolução de competências jogadas, isso é uma coisa que o tempo todo é necessário na formação do jogador. Aí eu vou te falar também, depois a gente tem uma bateria de exercício, algumas famílias. Para nós, o exercício rei, mas o melhor de todos. Não tem melhor exercício. A partida de tênis. Ele é o mais difícil, ele é o exercício mais difícil e ele é o exercício rei. O jogo, mas não o jogo só jogar. Não o jogo formal, né? O jogo, o competir, sabe, como dizer, essa oposição. Tá? São as formas de jogo, né, Lohan? Exatamente. Mais você vai se distanciar desse jogo, mais você vai ser longe, finalmente, de poder fazer evoluir esse jogador. Então, o que quer dizer? Francês, que você acha? Eu vi, eu também lá, tá, poxa, ontem à noite eu estou no Instagram de um preparador físico belga, tá, isso tá legal, papá, boa ideia, gostei, tá. Óbvio que a gente vai ter também essas coisas. Óbvio que a gente pode pegar um momento, lá eu vejo, sabe, um aparelho para o voleio, você tem uma barra embaixo para evitar que os cotovelos vão para trás. Você coloca esse mesmo aparelho nas costas para evitar que uma preparação seja que a criança vai sair a raquete do eixo da linha dos ombros para que ele tenha a raquete bloqueada. Então, óbvio que a gente vai colocar, mas na parte do treino, isso vai representar, não sei, quando ele vai utilizar durante o treino, ele vai utilizar 10% do tempo, 10%. E depois, durante 3 treinos, ele nem 10 treinos,
ele nem vai mais ver essas coisas. Ok? Perfeito, perfeito. Acho que responde muito bem essa Respondi? questão, né? Respondi? Responde muito bem. Eu acho que essa é uma interação muito positiva, né? Porque dentro da área da pedagogia do esporte, né, é isso que a gente discute mesmo, né? Com um jogador inteligente, como é que ele vai interpretar as situações, resolver problemas, tomar decisões com assertividade, né? E é algo que o tênis já traz um discurso dentro da proposta teórica há algum tempo, mas efetivamente na prática, né, eu sinto que faltam iniciativas que defendam com uma maneira mais veementemente, né, que isso possa acontecer. Então, citar esses casos até de treinadores de alto rendimento, né, que vão fazer essa inter-relação é muito positivo. Foi o que você Tem disse, uma. não é para não falar que não vai fazer o drill, mas tem a hora para executar, né? Não é usar isso Sim, como o promotor sim, do jogo. Né? sim. Eu gostaria também de. Realmente é importante precisar isso, né? Porque. Então, eu tenho que fazer jogar. Bom, sim, você tem que fazer jogar, mas dentro do jogo, em função dessa idade, Exato. professor, você quer essa qualidade de bola, então tem que fazer entender para as pessoas que escutam para a gente o que eu chamo a qualidade da bola. Eu quero uma bola que vai passar como 1 metro de margem acima da rede. Eu quero que a bola tenha uma certa profundidade. Eu tenho que a bola não aproxima da linha. Eu quero que a bola gira. Eu quero que você seja capaz de me jogar essa bola com uma potência de 2 a 5, que você esteja capaz de jogar essa bola com potência 3 e que você esteja capaz de jogar com uma potência 5. Então, tudo isso para dizer que a gente tem sempre dentro do jogo como dizer, um raio-x que vai sempre orientar, guiar nossa próxima situação e nossa próxima cobrança. Perfeito. Em função dessa qualidade da bola, sempre isso é a coisa mais importante, a bola viva de novo, e depois também em função de considerações técnicas. Poxa, a criança ela está conseguindo, o jogador está conseguindo me produzir essa bola. Por exemplo, lá vou te falar hoje, eu estou com a Elisa de manhã com as meninas, e hoje elas tinham que vir atacar na paralela. Para o tênis feminino, sempre interessante também. Com certeza. Paf! E a menina, 6 anos, ela começa a atacar na paralela, e pum, 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 jogar fundo ali, aí a mãozinha do outro lado. Ok. A bola, ela me interessa. Poxa, mesmo, olha o número de bola fora que ela joga. Com 6 anos, está me interessando isso. Muito legal. Porque quer dizer que se há 6 anos ela é capaz de jogar também com erros muito grandes, quer dizer que quando a técnica vai ser alinhada, a bola que vai entrar vai começar a machucar. Mas, enfim, essa menina, buscando um momento a força, o que ela estava fazendo? Ela vem se abrir, os dois braços vêm se abrir, colocar pé direito na frente. Então você vê que ela busca, na verdade, um momento armazenar e esticar as energias, só que ela vem, a partir daí, jogar um comportamento motor errado. Ela começa a se desalinhar, tá? Então, é o momento ali, poxa, ok, você está conseguindo fazer a bola, mas, não. A gente vai reorganizar e realinhar para que você me faça essa mesma bola, mas eu quero ver que as duas mãos vão do lado da bola. Para ter um alinhamento e um equilíbrio dos dois braços que esteja já mais adequado. Porque senão depois você tem os segmentos
Pessoal, acho que deu problema aqui com o Lohan. Eu vou chamar ele de novo, tá? Só um segundo. Deu problema aqui. Deve ter caído a conexão dele, deve ter desconectado. Ah, voltamos. Alguma coisa aí na conexão, É que eu Lohan. falo Lohan, de, só um é que segundo. Só deixa porque daqui a pouco, daqui a alguns minutos, nossa live vai cair, né? Por conta do tempo do Instagram. Eu queria Oh, te merda, perguntar perdão. se você Perdão, gostaria, eu se falo demais. você topa, se você gostaria de voltar, quando a live cair, né? Que a live dura 1 hora, para a gente poder debater mais alguns temas e fazer as perguntas das pessoas também. Tudo bem para você? Sim, tranquilo. Ah, ótimo, legal, maravilha. Tranquilo. Bom, então eu acho que dá prosseguimento, cara, no que estava comentando da Elisa, né? Que dos Sim, comportamentos dos filhos. da Elisa, bom, o caso da Elisa, então, em situação de jogo, é sempre isso, a competência jogada, isso é a coisa mais importante, e dentro dessa competência jogada, tem parâmetros a avaliar muito preciso a respeito da qualidade da bola, e, enfim, depois sobre os comportamentos técnicos e motores. Tá? Então, quando isso vem se desalinhar, aí eu dou um momento ajeitada para que a criança, o jogador, possa justamente se reequilibrar, vamos dizer. Ok? Ótimo, ótimo. Lohan, temos muitos temas, bastante coisa para comentar. Eu vou trazer, para diluir um pouquinho, vou trazer uma pergunta de uma amiga nossa, a Suzana Silva, que ela me pediu especialmente para te fazer essa pergunta. Eu não posso deixar de ter esse pedido, né? Então, Suzana Silva, que trabalha com tênis infantil já há mais de 30 anos no Brasil e tem uma Pessoa muito preciosa no cenário brasileiro, uma pessoa muito, muito muito querida especial. pelos treinadores, capacitou muita gente. Então, acho que assim, um olhar muito atento dela é sempre positivo para a gente, né? Ela está perguntando, Lohan, como é que é a organização dos eventos, né, de formação na França, com relação ao formato do torneio? É eliminatório, não é? Como é que é a questão da participação dos pais? Tem arbitragem, não tem? Como é que é isso aí no cenário da formação da França, né? Ah, é uma Das questão competições. é uma questão bem interessante, porque é uma coisa que no Brasil dá muito problema, na verdade. O sistema Tênis Mais, o, os torneios que, com meu time, a gente desenvolve para o Tennis Kids, ele é muito inspirado do que acontece na França. Qual é, basicamente, muitos jogos, primeiro, você pode perder, mas você vai continuar a jogar, porque muitas crianças que estão jogando que estão aqui no torneio, elas devem aproveitar da presença de cada um, tá? Então tem essa consideração. A outra consideração é que tenha um evento curto,